Fala pessoal, resolução de exercícios a respeito da segunda lei de Mendel. Olha só o que acontece nessa questão. As figuras representam células de duas espécies animais. As espécies 1 e a espécie 2 estão representadas aqui. E na célula da espécie 1, dois genes que determinam duas diferentes características estão presentes no mesmo cromossomo. Olha o que ele falou no texto para ti. Então tem uma característica e outra característica, duas no total, localizadas no mesmo cromossomo. Já sei que é um caso de ligação gênica. Na célula 2, na espécie 2, esses dois genes estão presentes em cromossomos diferentes. Opa! Cromossomos diferentes. Tendo por base a formação de gametas nessas espécies e sem que se considere a permutação, ou seja, o crossing over, constata-se a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel vai acontecer em ambas as situações, porque olha só, se eu tenho aqui um indivíduo que é Azão Bzinho, estão ligados, e Azinho Bzão, esse indivíduo vai formar que tipo de gametas? Olha, se eu herdar esse cromossomo aqui, ele vai formar um gameta com a formação Azão Bzinho. Se ele herdar este cromossomo aqui, ele vai formar um gameta em que eu tenho o cromossomo, Azinho Bzão. Beleza? A primeira lei se aplica. O que vai acontecer também aqui? Olha, na espécie 2, eu também tenho uma segregação. Como assim, Paulinho? Porque a lei da segregação fala que cada indivíduo é portador de dois fatores para uma característica, né? No caso está aqui o fator Azão e o fator Azinho, o Bzão e o Bzinho para outra característica. E quando eu vou formar gametas, cada gameta é portador de apenas um fator. Então, a formação de gametas, olha, vai ter Azão e eu posso ter o Bzão junto com ele. Eu posso ter o Azão com o Bzinho, Azinho com Bzão e Azinho com Bzinho. Gente, olha, em relação a A, cada gameta não porta apenas um fator de A, cada gameta não porta apenas um fator de B, então segue a primeira lei. Eu coloquei aqui os gametas da segunda lei, né? Tá bom, e é justamente sobre isso que a gente precisa pensar também. A primeira lei vai acontecer tanto na espécie 1 quanto na espécie 2. No entanto, a segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente, acontece apenas na espécie 2. Lembra, para acontecer a segunda lei, eu preciso ter características diferentes. Nesse caso, eu tenho características definidas por A e por B em ambas as situações, mas essas características têm que estar localizadas em cromossomos diferentes. Isso só vai acontecer na espécie 2. Então, eu observo a primeira lei tanto na espécie 1 quanto na espécie 2. Perfeito. Mas a segunda lei se constata apenas na espécie 1? Falso. Constata-se apenas na espécie 2. Eu vou aqui para a letra E, olha. Tanto na espécie 1 quanto na espécie 2 a primeira lei, mas a segunda apenas na espécie 2. A resposta, portanto, é a letra E de elefante. Bora para a próxima questão. Uma linhagem pura de variedade de ervilhas de sementes lisas, gene dominante, então eu vou representar aqui, olha, Azão, que é um gene dominante, representa sementes lisas. E flores brancas. Flor branca já é outra característica. Então, vou usar outra letra, vou usar o B. E nesse caso, Bzinho, porque é o gene recessivo que caracteriza a cor branca. Tá. Ela foi cruzada com uma outra linhagem pura de uma variedade de sementes rugosas. Então, olha, a semente é rugosa. E nesse caso, a característica é recessiva. Semente eu representei com a letra A. Então, vou usar Azinho para representar a minha semente rugosa. Azinho representa a semente rugosa. E no caso aqui eu tenho as flores roxas, que é o gene dominante. A cor da flor eu usei B. Então vou usar Bzão para representar a característica dominante. A letra maiúscula representa o dominante. Então Bzão representa a cor de flor roxa. Bora montar os indivíduos? Eu peguei esse primeiro momento para montar aqui as características, os alelos que eu vou usar. Mas olhando para os indivíduos, olha, o primeiro é a ervilha de semente lisa, gene dominante. E nessa linhagem ela é pura, portanto homozigota. Lembra, puro é a mesma coisa que homozigoto. Então sementes lisas, Azão, Azão, homozigoto. E flores brancas, gene recessivo. Branco só se manifesta em homozigose de qualquer forma, Bzinho, Bzinho. Cruzado ali com uma linhagem pura também, portanto homozigota, de sementes rugosas. Sementes rugosas é Azinho, Azinho. E flores roxas. Flores roxas vai ser o quê? Bzão, Bzão, porque é a linhagem pura. Se eu cruzar os indivíduos que são Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, o que vai acontecer? Azão, Azão, Bzinho, Bzinho só forma gametas Azão, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzão só forma gametas Azinho, Bzão. Então, a formação de indivíduos a partir deste cruzamento vai ser do tipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que são duplo heterozigotos. A gente chama esses indivíduos de híbridos. Ele fala pra gente, caso os híbridos sejam fecundados posteriormente, se eu cruzar os híbridos com os híbridos, qual que é a proporção de flores brancas e sementes rugosas? Olha, tem que ter semente rugosa
e flor branca. Ele quer saber qual que é a proporção desses indivíduos. Para ser rugosa, a semente tem que ser do genótipo azinho. E para ter flor branca, é preciso que a plantinha tenha ali o genótipo, né? Bzinho. Então, qual que é a taxa de indivíduos azinho, Bzinho? Ele não está cruzando os duplo heterozigotos entre si? Azão, Bzinho com azão, Bzinho, que ele falou cruzando os híbridos, né? Caso esses híbridos sejam fecundados. Olha, duplo heterozigoto a gente aprendeu aquela proporção mágica. Qual que é a proporção que a gente vai lembrar? 9 para 3 para 3 para 1. 9 o que, baby? Dominante na primeira característica e dominante na segunda característica. 3, dominante na primeira, recessivo na segunda. 3, recessivo na primeira, mas dominante na segunda. E 1, totalmente recessivo. Uma possibilidade representa a que eu quero, que é rugosa e branca. Uma possibilidade de quantas? De 16 ao total. Ou seja, o número de plantinhas que vão gerar ali sementes rugosas com flores brancas vai ser 1 sobre 16. A resposta, portanto, é a letra A. Não esquece dessa proporção, tá bom? Próxima questão pra gente, então. A questão nos diz: um homem tem surdez congênita devido a um alelo recessivo em homozigose no gene azão. Então eu tenho um homem, vou desenhar aqui o meu homenzinho, olha só, e ele não ouve, ele tem surdez, olha, ele não consegue ouvir. E ele não consegue ouvir por causa de um alelo recessivo em homozigose no gene A. Então se é homozigose recessiva, ele é o quê? Azinho. O azinho então está relacionado à surdez, azinho gera surdez. Se o recessivo gera surdez, é natural de eu esperar que o dominante gere o quê? A audição. Então, a azão representa a normalidade. Ele casou-se com uma mulher, então tinha uma mulher nessa história, olha só, e essa mulher, ela também era surda. Mas ela era surda não por causa de um alelo A, mas por causa de um alelo B, também recessivo em homozigose. Portanto, essa mulher deve ser Bzinho. Se Bzinho gera surdez, que é o alelo recessivo, o dominante já deve gerar para a gente o quê? Uma audição normal. Olha o que vai acontecer. Esse casal cruzou e teve filhos. E o filho do casal tem audição normal. Se ele tem audição normal em relação a A, ele tem que ser o quê? Azão. Porque se ele for azinho, ele é surdo. Em relação a B, ele tem que ter um Bzão. Porque se ele for Bzinho, ele é surdo. Tá bom? Então, meu menino ouve, ele é azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. O pai do garoto não é azinho? Só pode dar o que pro filho dele? Azinho. A mãe não é Bzinho? Só pode dar o que pro filho dela? Bzinho. Tá? Alguns alunos me perguntaram em uma aula que eu fiz presencial a respeito daqui. De onde veio esse azão? Veio de quem, gente? Se o pai não pode dar azão, quem que deu azão? A mãe. Bzão. A mãe não pode dar Bzão, então esse Bzão veio de quem? Do pai. Tá? Então, pai é Bzão alguma coisa, tá? Então, para quem estava com dúvida em relação a isso, esse é o pensamento. O genótipo da criança é qual? A gente determinou aqui, olha, o genótipo dela é azão, azinho, Bzão, Bzinho. Resposta, portanto, é a letra C de cachorro. A próxima questão fala assim: em uma espécie de inseto, o tamanho e a formação das asas são determinados geneticamente. O gene que determina o tamanho das asas, que podem ser longas, curtas ou intermediárias. Observa que eu tenho 3 fenótipos possíveis. Quando acontece isso, eu já tenho que pensar que não existe uma relação de dominância. Pode ser uma codominância e uma dominância incompleta. Nesse caso, não existe relação de dominância entre si. Tá? O gene que determina o desenvolvimento das asas também possui 2 alelos. O dominante determina o aparecimento das asas, o recessivo a ausência deles. Então, bora lá. Olha, eu vou caracterizar o tipo de asa, no caso o tamanho delas, com os alelos azão. O azão vai representar a asa longa. O azinho vai representar a asa curta. Ok. Quais são os genótipos possíveis aqui? Azão, que vai ter asa o quê? Longa. Azinho, que vai ter asa curta. E o fenótipo intermediário? O fenótipo intermediário sempre aparece no heterozigoto. Então, o indivíduo azão tem asa de tamanho intermediário. Olha que importante é perceber isso. Depois ainda tem um outro alelo que permite o surgimento das asas ou não. No caso, eu vou ter o alelo Bzão, que permite o surgimento dessa asa. Então, Bzão significa com asa. E o alelo Bzinho, segundo a questão, inibe o surgimento dessa asa. Então, Bzinho é sem asa. Dessa forma, ele fala pra gente assim: vários casais de insetos duplo heterozigotos, então, azão, azinho, Bzinho, cruzado com azão, azinho, Bzinho, vão gerar vários descendentes. E ele fala assim: vários casais de insetos duplo heterozigoto, que a gente representou aqui, são cruzados e obtêm-se um total de 2.048 descendentes. A pergunta não está completa, mas eu vou completar para ti, tá?
olha só o que ele quer. Ele quer o número de indivíduos que apresentem asa intermediária, tá? Então, qual o número... Aqui, olha. Qual o número de insetos com asa intermediária? Paulo, como é que tu sabe isso, que é a questão desse jeito? Porque eu já fiz essa questão várias vezes, né, baby? Qual o número de insetos com asa intermediária? Beleza. Essa questão eu coloquei pra gente pensar numa coisa. Quando eu uso aquela proporção 9 para 3 para 3 para 1, eu vou ter dominante na primeira, então Azão, espaço. E dominante na segunda, Bzão, espaço. Nesse caso aqui, eu não posso usar a proporção direta. Por quê? Porque, lembra, eu posso ter Azão, espaço. E esse espaço aqui é importante. Porque se for um Azão, eu tenho asa longa. Mas se for um Azinho, eu tenho asa intermediária. Então não vou usar a proporção, porque eu preciso saber o segundo alelo. Ok? Então, olha... Qual o número de insetos com asa intermediária? No caso aqui, para ter asa intermediária, o inseto tem que ser o quê? Azão, azinho. Para ter asa, ele tem que ser Bzão alguma coisa. Qual que é a dica que tu vai dar, então, Paulo, se tu não vai usar a proporção? Fazer o quadro de Pinet? Não, que ele dá trabalho. A minha dica é separar as características. Então, eu vou primeiro cruzar os alelos A. Então, eu tenho o indivíduo Azão, azinho cruzado com Azão, azinho. Como é que vai resultar este cruzamento? Olha, risco primeiro, Azão, azinho, Azão, azinho. Cruzando, Azão, 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 azinho, Azão, azinho e Azinho, azinho. Quem que me interessa aqui, olha? Os indivíduos de asa intermediária, que é a mesma coisa que 2 sobre 4 ou 1 sobre 2, se eu simplificar. Depois vou cruzar a característica em relação a B, que é a presença ou a ausência da asa. Então eu tenho Bzão, Bzinho cruzado com Bzão, Bzinho. Resultado desse cruzamento vai ser o seguinte, olha, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho vai gerar Bzão, 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 Bzinho, depois Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Quem que me interessa? Para ter asa, basta ter o alelo Bzão, já que ele é dominante. O dominante manifesta-se tanto em homozigose quanto em heterozigose. Então, olha, 1, 2, 3 possibilidades. 3 possibilidades em 4. A chance de indivíduos que tenham aqui asa intermediária é quanto? 1 sobre 2. Para ter asa, no entanto, eu preciso aqui calcular as probabilidades em relação a B, e eu calculei, deu 3 sobre 4. O resultado desse cruzamento vai ser, então, 3 sobre 8. 3/8 dos meus insetos vão ter asa intermediárias. Quantos insetos nasceram? Nasceram ali um total de 2048. 3/8 de 2048 vai ser igual a 768 insetos. Então, a minha resposta, portanto, é a letra C de cachorrão. Bacana, né? Presta atenção, então. Eu uso aquela proporção se o segundo alelo não for importante para mim. Se ele for, como é o caso que acontece nas heranças sem caráter de dominância completa, eu preciso, então, observar o indivíduo heterozigoto, que ele vai ter um fenótipo diferente, e aí eu não posso usar essa proporção, tá bom? Dessa forma, então, fica aí explicado, e aí já fica atento. Na maioria das vezes não acontece isso, mas se acontecer, não é uma surpresa para ti. A próxima questão fala assim pra gente. A mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres entre os mais estudados, tamanho da asa e cor do corpo, cada um condicionado por gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva. Então, vou usar a letra A para representar o tamanho da asa. Azinho, então, alelo recessivo, representa a asa vestigial. Ok? Ele fala, no entanto, que a asa longa é dominante. Então, o alelo azão representa a asa longa. Além disso, existe também outro alelo que determina a cor do indivíduo. Vou usar a letra B. A coloração cinza é recessiva, então Bzinho representa a cor cinza. E a característica de cor preta é dominante, então Bzão representa a cor preta. Em um experimento realizado, um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os 2 caracteres, então Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, cruzado com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, gerou ali 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo? O fenótipo é a característica dos pais. Os pais não são duplo heterozigotos? Então, olha, eles são Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Se tem o alelo Azão, que é dominante, vai ter asa o quê? Longa. Se tem Bzão, que é o alelo dominante, vai ter cor preta. Então, tem asa longa e cor preta. Qual que são esses indivíduos? Vamos lá ver? Eu não estou cruzando duplo heterozigoto? Eu preciso saber o segundo alelo? Não, porque nesse caso não tenho característica intermediária. Posso usar a proporção?
Pode, baby. A proporção é qual? 9 para 3 para 3 para 1. 9, dominante na primeira e dominante na segunda. 3, dominante na primeira e recessivo na segunda. 3, recessivo na primeira e dominante na segunda. E 1, totalmente recessivo. Nesse caso, me interessa quem é dominante em ambas as características. Ou seja, 9 possibilidades de quanto? 9 possibilidades sobre 16. 9 sobre 16 vezes 288 vai dar igual a 162. A resposta, portanto, é a letra B de bola. Tranquila essa? Sim? Então, fica feliz. Vou te mostrar mais uma questãozinha e a gente vai inserir um conceito novo. Olha só, essa questão é sobre doguinhos e vai falar assim. Em uma determinada raça de cão, há 3 possibilidades de cores de pelo. A preta, a amarela e a marrom. O alelo Mzão é responsável pela cor preta. Então, Mzão eu tenho doguinhos de cor preta. Preto. O alelo recessivo determina a cor marrom. Então, o Mzinho vai determinar a cor marrom. Ok. No entanto, eu tenho um alelo Ezão que condiciona o depósito de pigmento. Então, o Ezão é com pigmento. E o alelo Ezinho, por sua vez, impede a deposição de pigmento. Ou seja, é sem pigmento. E nesse caso, se eu não tenho pigmento, eu não formo nem cor preta nem marrom. Qual que é a outra cor que sobra? A amarela. Olha só. O alelo Ezinho, ele inibe os alelos Mzão e Mzinho. O alelo Ezinho inibe os alelos Mzão e Mzinho. Portanto, o alelo Ezinho é epistático. O alelo Ezinho é epistático em relação aos alelos M. E os alelos M, por sua vez, como são inibidos, nós falamos que são alelos hipostáticos. Olha o nó na língua, né? Os alelos hipostáticos são inibidos. Os alelos epistáticos é que provocam essa inibição. Tá bom, bora lá. No cruzamento entre 2 cães dessa raça, um de pelo preto heterozigoto, se meu doguinho tem pelo preto, ele é Mzão alguma coisa, certo? E se ele apresentou o pigmento preto, é porque ele tem Ezão alguma coisa. Só que ele é de pelo preto e heterozigoto, então já sei que aqui vai ser o quê? Mzinho e aqui vai ser Ezinho. Meu outro doguinho ele é marrom, se ele é marrom ele tem que ser Mzinho e tem que ter Ezão alguma coisa. Para ter o pigmento eu preciso do alelo Ezão. Pode ser Ezão Ezinho ou Ezão. Só que ele fala pra gente também que esse dog, ele é filho de uma cadela que tem a coloração amarela. A mãe dele é amarela. Se a mãe é amarela, tem que ser o que então? Alguma coisa Ezinho, porque o Ezinho inibe ali a manifestação do pigmento, manifestando a cor amarela, portanto. Se a mãe é Ezinho, vai ter dado o que pro doguinho? Ezinho. Então já sei que estou cruzando indivíduos Mzão, Ezão, com Mzinho, Ezão. No cruzamento entre esses 2 cães, qual que é a descendência, qual que é a proporção fenotípica que eu espero? Olha, o indivíduo que é Mzão, Ezão vai formar gametas Mzão, Ezinho, Mzinho, Ezão e Mzinho, Ezinho. Além disso, eu vou ter gametas Mzinho, Ezão e Mzinho, Ezinho. Ok, cruzando eu vou fazer assim, ó, vou deixar 4 espaços aqui para calcular a probabilidade deste indivíduo 1. E aqui embaixo eu vou deixar 2 espaços, que são as possibilidades de gameta, no caso, para esse indivíduo 2. O indivíduo 1 forma que tipo de gametas? Mzão, Ezão, Mzão, Ezinho, Mzinho, Ezão e Mzinho, Ezinho. Depois eu tenho, então, o outro indivíduo formando gametas Mzinho, Ezão e Mzinho, Ezinho. Deixa eu corrigir aqui, que sumiu do nada, né? Mzinho, Ezão e Mzinho, Ezinho. Bora lá. Cruzando eu vou ter Mzão. Cruzando eu vou ter aqui Mzão, Mzinho, Ezão. Depois, Mzão, Mzinho, Ezão, Ezinho. Mzinho, Ezão. Mzinho, Ezão. Depois, Mzão, Ezão, Ezinho. Mzão, Ezinho, Ezão, Ezinho. E Mzinho, Ezinho. Gente, esse primeiro dog, ele tem Mzão e tem Ezão. Se tem Mzão, a cor é preta. Se tem Ezão, tem pigmento. Então vai ser preto. Tem um doguinho preto. Tá, este outro indivíduo, Mzão, Ezão, não é também? Portanto, ele vai ser preto. Ok, tem mais algum dog preto? Tem aqui, olha, Mzão, Ezão, preto também. Ótimo. Então, eu já sei que eu tenho 3 doguinhos pretos. 3 pretos. Tá,
Agora, bora olhar para os marrons. Quem que são marrons? Tem que ter o alelo Mzinho e tem que ter o alelo Ezão que permite esse pigmento. Eu tenho Mzinho, Mzinho, Ezão, Ezão aqui, olha. Então, 1. Mzinho, Mzinho, Ezão, Ezinho. 2. Mzinho, Mzinho, Ezão, Ezinho. 3. Então, eu tenho 3 pretos. Quantas possibilidades tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já foram 6, não é? Quantos vão ter de amarelos, então? 2 amarelos, tá? Paulo, quem que é amarelo? Lembra? Para ser amarelo tem que ter Ezinho, Ezinho. Ezinho, Ezinho não permite a deposição do pigmento, independente de ter Mzão ou Mzinho. Olha aqui, ó. Ezinho, 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 Ezinho. Concorda comigo? A proporção, então, são 3 pretos. Para 3 marrons, botei preto aqui de novo, né? Corrige, ó. 3 marrons, tá? E 2 amarelos, beleza? Galera, dessa forma a gente encerra essa resolução de exercícios de segunda lei. Essa era a última informação que eu precisava te dar, que é a respeito de epistasia e hipostasia. Lembra? Epistasia é quando eu tenho um alelo que inibe o outro. Esse alelo é epistático. O inibido a gente chama de alelo hipostático. A segunda lei, assim como a herança sexual e linkage, são os assuntos que mais aparecem na prova da UEA. Então não deixa de guardar esse assunto no teu coração, beleza? Até a próxima aula, galera! A gente vai se vendo.